Bom dia, tudo bem com você, jovem? Que a graça e a paz estejam com você. Estamos iniciando mais uma revista nesse trimestre e essa revista vai tratar sobre o Pentateuco visto de cima, primeiros passos na história da redenção. Uma revista maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de dar aqui uma olhada nas lições, né? São 13 lições, né? São uma lição por domingo, é claro, né? E quando a gente estuda o Pentateuco, a gente vai entender um pouco mais quem é esse nosso Deus. Você vai ver ao longo das aulas qual a sua vontade e mensagem que ele tem para nós. E o que ele em Cristo fez por nós e por nossa redenção, né? Hoje, então, a nossa primeira aula, o Pentateuco, histórias, leis e exortações para você. E para mim também, é claro, né? Essa é a primeira aula, né? Hoje é mais uma introdução, eu não sei você que tem a revista, não sei se você já deu uma folhada, mas essa primeira aula é mais uma introdução para dar uma noção do o que é o Pentateuco, o que significa, né? Quem é o autor do Pentateuco, qual o contexto, extrair algumas lições e aplicar para nós, né? Então, espero que Deus me use, espero que você também entenda, ok? Então, vamos orar, então, antes de começar. Abaixe suas frontes. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Queremos dar graças ao Senhor, ó Deus, por mais uma noite de descanso, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por hoje ser domingo, o dia do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do teu altar, ó Pai, esta lição de uma parte tão importante, ó Deus, da tua palavra, Senhor, da tua Bíblia, ó Deus. Lições que o Senhor deixou para nós preciosas, ó Pai. Que o Senhor possa, assim, ó Deus, abrir os nossos corações, que nós possamos, Pai, entender a cada domingo um pouco mais, ó Deus, dessas lições e aplicar nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, as outras aulas, as quais estão acontecendo também neste momento, ó Pai, seja das crianças, dos adolescentes, ó Deus, e também dos adultos. Abençoa cada professor, ó Deus, que o Senhor possa falar poderosamente através deles. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco e nos dê uma aula na tua presença, Pai. É a oração que eu te faço em nome do teu filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, vamos lá. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a narrativa, né? Sobre o que é o Pentateuco. Então, o Pentateuco nós sabemos que Penta é cinco, né? Então, são cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, né? Vocês já aprenderam com certeza isso na escolinha lá dominical, quando vocês começaram, né? Tem até as musiquinhas lá. Mas Deuteronômio são esses cinco primeiros livros da Bíblia, né? O nome vem de uma origem grega, cinco volumes ou cinco rolos, né? Onde contém, sim, as lições, onde contém a lei, né? Os judeus chamam de a lei, né? A lei de Moisés, né? O Torá, quem já não ouviu falar, né? Quando se fala em Torá, então já lembra disso. É o Pentateuco, o Torá. São os cinco primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco ele vai da criação, lá de Gênesis, né, até a morte de Moisés, ok? Lá em Deuteronômio, né? Até antes dos dias anteriores à entrada do povo de Israel na terra prometida, lá em Canaã. Então pega todo esse período aí, né? Ah, vamos ver aqui a importância do Pentateuco na vida cristã. Eu coloquei assim, né? Eu acho importante isso, porque você vai estudando e você vai percebendo, né? E entendendo o quão importante é o Pentateuco. É a base da teologia bíblica, né? Esses cinco livros aí é o que vai depois desenrolar todo o resto da Bíblia. Então, quando você entende, você tem uma panorama, né, do que é o Pentateuco, fica muito mais fácil de você depois entender todo o contexto bíblico, né, dos próximos livros, dos profetas, enfim, até Cristo, o Novo Testamento, e o que é dito lá no Novo Testamento, você vai passar a entender porque foi dito aqui no Pentateuco, foi prometido, lá foi cumprido. Então é impressionante como é importante o cristão entender o Pentateuco. E glórias a Deus que a nossa escola dominical
teve como esse nosso trimestre esse livro, né, que vai falar sobre o Pentateuco. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui que o Pentateuco ele revela os atributos de Deus, né? O cerne, né, do Pentateuco é nós descobrirmos e entender um pouco mais sobre Deus, né? Prestar atenção o que o Pentateuco fala de Deus. Porque como começa de Gênesis, desde a criação, e vai um desenrolar, e nós vamos entendendo sim o que Deus tem preparado no coração dele, o que ele projetou, o que ele preparou para mim e para você hoje e para toda a eternidade, começou lá no Pentateuco, né? Então ele revela aqui os atributos, né? Olha só, a lição diz assim: não há nada mais importante do que aprender quem ele é e como ele estabeleceu um relacionamento de amor e vida com o homem. Não podemos deixar de notar o que se diz sobre Deus no Pentateuco, né? Então é isso que eu estava dizendo, né? Um dos versículos, são três os versículos das lições. Gênesis 17, 1, né? Ele fala, eu sou o Todo-Poderoso, né? Então aqui já vai uma qualidade desse nosso Deus, né? 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Olha só. Então, Deus falando já para Abraão, lá no início, né, quando ele chama Abraão, então, para sai da tua parentela, né? Abraão, então, que vai conduzir o povo à terra prometida. Então é maravilhoso como a palavra é atual, né? Ele está dizendo aqui para ele, né? É, anda na minha presença e ser perfeito. Isso não serve para nós hoje? Isso serve para nós hoje, não é? Eu sou o Todo-Poderoso. Como é importante a gente crer, conhecer esse Deus, né? Mais a fundo, né? E Deuteronômio nos ensina isso. Ele fala aqui também Deuteronômio 6,4, também um outro versículo da lição. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Não tem outro Senhor. Nós aprendemos isso há um tempo atrás, aí, algumas lições, né? É, quando tudo aquilo que toma o lugar de Deus, né, passa a ser o nosso ídolo, né? Aquilo que rouba o lugar de Deus, né? Mas ele diz aqui que ele é o único Senhor. Ele não tem outro Deus, né? A não ser o nosso Deus. Mas temos que vigiar, né? E infelizmente, nós somos rodeados e bombardeados hoje de tantas coisas que pode roubar sim, né, o lugar de Deus no nosso coração. Aqui mesmo na história do Pentateuco, nós vamos ouvir falar, né, no decorrer das lições aqui, né? Os homens criaram outros deuses, adoraram outros deuses no lugar do nosso Senhor. E ele está dizendo aqui, olha só, ele falou para Abraão, né? Abraão já na idade de 99 anos, né? Deus apareceu, eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. É impressionante, né? Como Deus ele é maravilhoso. Mais um versículo da lição também, que são três, né? Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, olha só, atributo de Deus, né? Quantos atributos, né? E aqui no Pentateuco, ele mostra isso para nós, né? Ele é longânimo, ele é grande em misericórdia e fidelidade, ele é um Deus compassivo, ele é o Senhor. Então, o Pentateuco mostra isso para nós. Quem é esse Deus que criou todas as coisas? Que um dia, lá na eternidade, já tinha preparado tudo o que ia acontecer. Deus não é pego de surpresa. Interessante a gente trazer um pouco disso, né? Às vezes a gente acha que começou lá em Gênesis e tal. Começou no eterno.
né? Deus já tinha um plano redentor para aquele povo, né? Prometendo a vinda do Messias, né? Como para nós hoje aguardando, já veio e agora estamos aguardando a volta dele. É impressionante, né? Deus ele é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, né? É Deus, então eu coloquei aqui é, os atributos, né? Os frutos do Espírito, intimidade com Deus. A gente sempre fala isso, né? Poxa, tem que ter mais intimidade com Deus, né? Como é que eu, como é que eu tenho mais intimidade com Deus? O que que eu posso aprender em Deuteronômio, em Levítico, em Números, em Gênesis, ter mais intimidade com Deus? Como é que o Pentateuco me fala sobre isso? Na realidade, Deus chama vários homens para participar do Pentateuco. Eu fiz aqui uma linha muito simplesinha, mas eu queria destacar para você. Começa lá com Adão. Deus chama depois Noé, depois Abraão, Moisés e Josué, então, finalizando para continuar depois com o povo na Terra Prometida. Mas Adão, Noé, Abraão, Moisés, passaram por lutas, o dilúvio, a Torre de Babel, a própria jornada, né? A peregrinação para ir na Terra Prometida, né? 400 anos de cativeiro, depois mais 40 anos ali rodando para entrar na Terra Prometida, Deus castigando, pesando a mão. O que que eu quero dizer? Esses homens, Deus chamou, assim como um dia chamou eu e você. Esses homens, Deus fez promessas para eles, assim como Deus fez para mim e para você. Estes homens tiveram uma missão. Deus colocou um trabalho para eles cuidarem, para eles fazerem na jornada e no tempo, cada um deles no seu tempo. Deus também nos chama, nos deu algumas promessas e nos deu funções, nos deu missões para fazermos também aqui no nosso tempo. E interessante que Deus diz que sempre, quando Ele chama, Ele está presente. Ele está junto nas coisas não tão boas e nas coisas boas, mas Deus está sempre conosco. É assim, Deus não largou nem um minuto o Pentateuco. Em cada um deles, Deus estava de dia e de noite com eles caminhando. Às vezes nos momentos alegres e às vezes no momento de dificuldade. Às vezes naquele deserto, à noite, no frio e às vezes no calor da manhã. Às vezes com fome, Deus suprindo com o maná. Às vezes as pessoas desobedecendo, não crendo, Deus pesando a mão. E às vezes as pessoas sendo fiéis, lutando e o Senhor carregando junto com ele, carregando muitas vezes até no colo, não é? Carregando naquele sofrimento rumo à terra prometida. É assim que Deus faz com nós. É interessante, né? Percebe que dá para se fazer aí uma analogia naquele tempo do Pentateuco, como o Pentateuco, como a palavra de Deus era completa. Aquele Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Aqueles homens bons, homens com coração duro, somos nós hoje. Também momentos bons de buscar a palavra de Deus, mas também tempos difíceis. Nós somos às vezes duros, coração duro, não é? Mas a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não muda. As promessas de Deus não mudam, não é? E isso é maravilhoso. Faz com que nós nos sentimos bem com Deus. Faz com que nós nos sentimos vontade de continuar a prosseguir aquilo que aquele Deus colocou nas nossas mãos. Você entende assim? Deus é maravilhoso, não é? Na lição diz assim: muitas pessoas se aproximam do Pentateuco para discutir aspectos científicos, históricos e arqueológicos. Tais discussões têm o seu lugar e importância, mas só podem ser tratadas depois de resolvermos a questão central desses livros: quem é Deus? Quando compreendemos o ensino sobre os atributos, características e propósitos de Deus, essas discussões podem ser resolvidas muito mais facilmente. E é interessante, né?
eu tava assim meditando nessa lição. E se você começa a ler o Pentateuco, né? E lá em Gênesis, começa assim, lá em Gênesis, né? Criou Deus os céus e a terra, né? E vai falar da sua criação, né? Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, por exemplo, a pessoa que não é salva em Cristo, a pessoa que ainda tem as escamas dos olhos, que não foi chamado, né? De fato, ela vai questionar, né? Vai fazer perguntas, né? Vai querer questionar a Bíblia, se foi inspirada por Deus, se foi escrita por homens, não vai acreditar, né? Assim como eu fui um dia, né? Cheio de dúvidas, né? Mas quando o Senhor nos chama e se revela para nós, né? Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, quando você estuda o Pentateuco, tem uma panorama, né? Que a gente vai mergulhar nos outros domingos aí, se Deus quiser, com a graça de Deus, né? As lições, extrair lições do Pentateuco. Mas quando você tem uma noção que começa lá no início, vai conduzindo o povo para a terra prometida, a peregrinação, Deus cuidando do povo, Deus chamando o povo, sendo rebelde, Deus trabalhando, estendendo a sua mão, sendo misericordioso, trabalhando, tratando, corrigindo. Quando você vê isso, você consegue trazer isso para hoje, para a nossa realidade. É impressionante, né? Então, você passa a entender, sim, a Bíblia depois, como diz aqui, né? Com muito mais facilidade. Outros aspectos, né? Arqueológicos, científicos, com muito mais facilidade, porque você sabe em quem você crê. Você sabe quem te chamou, né? Você sabe que é um Deus todo-poderoso, é um Deus transformador, um Deus que pode todas as coisas, né? E é um Deus misericordioso e bondoso, e que tem um plano eterno para a sua nação, para a sua geração, para o seu povo escolhido, né? Isso é maravilhoso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É, quem, quem escreveu o Pentateuco, né? Quem é o autor? Nós sabemos, né? Nós sabemos que foi Moisés, né? E se você for lá na sua Bíblia e ver lá, desde Gênesis até Deuteronômio, no início da Bíblia tem lá o autor, né? Vai estar Moisés, 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 Moisés e Moisés, né? Os 5 livros, né? Logicamente que Deus é quem usou Moisés, né, para escrever o Pentateuco e deixar para nós, deixar para eternamente, para extrairmos lições. Ah, é conhecido como no Pentateuco, Lei de Moisés, né? Já fala que são as leis de Moisés, né? Temos vários versículos que falam, né, que o autor, né, que foi ele quem escreveu, Moisés que escreveu. Por exemplo, em Êxodo 17:14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, o Senhor está dizendo a Moisés, escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Ou seja, escreve isto para memória num livro. Deus falando para Moisés. Você tem prova de que, você tem dúvida que foi Moisés ainda que escreveu o Pentateuco? Lá em João, Novo Testamento, capítulo 5, verso 46. Porque se vos cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. E aqui, né, Jesus falando, né? Se você acredita em Moisés, você vai acreditar em mim, né? Porque ele escreveu de mim, né? Então tá aqui vários versículos da palavra de Deus que fala que foi Moisés, né? E nós conhecemos a história de Moisés, né? Você aprendeu isso, né? É, os meninos todos sendo mortos, né? Foram designados para a morte. Moisés então nasce, aí a mãe dele coloca num cestinho lá, coloca no rio, e aí vai os meninos sendo todos mortos, e ele foi escondido, né? E depois então ele é criado, ele foi resgatado, né? Foi criado na corte do faraó, ou seja, Moisés teve uma infância maravilhosa, né? E Deus guardando sua vida. É interessante isso, né? A aplicação que dá para fazer para nós aqui. Deus escolheu Moisés, né? Como escolheu você um dia, e Deus o livrou da morte. Onde todos os meninos estavam morrendo, ele foi resgatado e foi poupada a vida dele. Deus com seu plano, né? Fazendo parte do Pentateuco, né?
correndo. Deus livrando o povo, Deus dando promessas, caminhando com o povo em direção à terra prometida, não sendo fácil, né? Maná, a nuvem, e Deus conduzindo toda essa geração. Não foi diferente com Moisés. Escolheu Moisés, né, para tirar o povo daquela terra, daquela escravidão e continuar conduzindo. E Deus então livra Moisés, ainda bebê, livra da morte. E aí Moisés cresce, ele mata um homem e ele sai fugiu, escondido, né? E aí Deus então, depois de adulto, Deus chama ele para libertar e conduzir o povo até a terra prometida, né? Cumprindo a promessa que foi feita lá a Abraão e aos seus filhos, né? Ou seja, o nosso Deus é um Deus que promete e cumpre, né? Eu coloquei aqui, é um Deus que escolhe, que livra, que tem planos para nós. Tinha planos para Moisés. Tinha plano para nós através de Moisés. Tinha plano para mim e para você através de Josué, através dos heróis da fé. Nós fazemos parte dessa caminhada com ele, né? E Deus conduz tudo. Às vezes passamos por lutas, passamos por dificuldades, às vezes passamos por momentos bons, às vezes somos carregados por ele, né? Mas ele tem um plano. Quando nós cremos no nosso Deus, sabemos quem ele é e o que ele tem para mim, o que ele tem para você, o que ele fez no passado, qual era o propósito, né? De um dia trazer o Messias, o Redentor, né? Perdoar os nossos pecados, nos dar a vida eterna. E isso lá desde os primórdios. Eles, os nossos patriarcas, crendo na promessa de que viria um resgatador, obedecendo a Deus e cumprindo a sua ordem. Isso tudo hoje nos faz, neste mundo que estamos vivendo hoje, nos faz levar uma vida mais tranquila, uma vida mais confiante, uma vida não acreditando só nos nossos méritos, no que eu posso fazer, no que eu consigo fazer. Não, primeiramente Deus. Eu consigo fazer, eu consigo adquirir, eu consigo prosseguir se eu confiar nesse Deus tremendo, que é o dono da história, da minha e da sua vida, que é o dono de Gênesis até Apocalipse, que é o dono da eternidade. Quando a gente pensa assim, meu irmão, não tem como a gente passar por muito sofrimento. A gente vai sofrer um pouquinho porque a gente é humano, né? Mas logo nós buscamos a nossa fé na palavra de Deus, buscamos a nossa fortaleza, aquilo que nós aprendemos e estudamos, isso vem à mente, no nosso coração, e a gente descansa em Deus e confia no nosso Senhor. Eu coloquei aqui, né? Moisés era gago, ele era pecador, ele era como nós, né? Cheio de defeitos, de problemas, né? Deus vem para todos, ele vem para o simples, para o pobre, para o humilde. Deus ele chama o rico, o PhD, o intelectual. Deus não faz distinção. Deus escolheu Moisés para fazer parte, para conduzir o povo à terra prometida. Senhor, eu não consigo nem falar. Como é que eu vou poder falar com o povo? Deus então manda o teu irmão Arão falar por ele. Percebe como Deus, ele tem planos maravilhosos para tudo e para todos? É maravilhoso. E aí, meus irmãos, o último ponto da lição vai falar das próximas lições, né? A que vai começar na realidade, né? No próximo domingo aí com o Danilo, né? O majestoso Deus da criação, né? Se você pegar a revista, você vai contar um pouquinho de que vai tratar cada ponto aí. O desafio da obediência, a lição 3. A quarta, a purificação e preservação. A formação do povo escolhido. Olha só, é maravilhoso isso, né? As lições do Pentateuco são didáticas, né? O confronto de poderes, direção para o povo de Deus, né? O povo perdido, né? Então, onde buscou a direção? A comunhão com Deus através do culto,
né? Como é que nós temos que adorar o nosso Senhor, como é que tem que ter essa comunhão aí, né? Levítico vai falar muito disso para nós, né? Pecados do povo de Deus, derrotas e vitórias na peregrinação. Olha só, 40 anos no deserto. Será que tiveram lutas? Será que tiveram vitórias? Passaram momentos difíceis? E como é que Deus provou ali com aquele povo? Como é que Deus trabalhou o coração daquele povo, né? As lições da história, bênçãos e maldições e Cristo. E a última, a redenção prometida, ou seja, o povo, né? Aquele povo que estava caminhando, aquele povo não entrou não, né? Só entrou dois na Terra Prometida, né? Com mais uma turma lá de 20 anos, né, para baixo, né? Você sabe da história, né? Mas o outro, aquele povo morreu todos, inclusive Moisés, não entraram, né? E como é que é essa nova vida na Terra Prometida? Já com o Pentateuco, com as leis que Deus deixou para nós, né, que estamos com ela aqui até hoje. Maravilhoso. O Pentateuco é muito bom. Então, nas próximas aulas, nós vamos aprender mais dele. Ok, pessoal? A aula é essa, então, é o que eu falei para vocês, é mais assim uma ideia do que é o Pentateuco, né, do que foi, quem foi que escreveu, né, o que a gente tem que entender mais é aprender muito de Deus, saber quem é mais esse Deus, saber o que ele tem para falar para nós, e agora as aulas vai discorrer mais a fundo aí esses temas, tá bom? Que você tenha um bom domingo na presença do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe, e se você for no culto à noite, não esqueça de pegar a sua revista, tá ok? Um grande abraço para vocês. Até mais.